dizem os protestantes. Eu tenho a Bíblia, para que precisarei de profecias? A Bíblia me basta. A Bíblia é a única coisa que preciso conhecer para ser salvo. Os protestantes dizem que acreditam só na Bíblia, mas, na verdade, eles acreditam em Lutero. Porque foi ele quem instituiu, numa de suas teses, que a Bíblia deve ser interpretada de forma individual, através da famigerada tese da sola Escritura. Lutero está negando o que está escrito na Bíblia, porque ela nos ensina que. Porém, antes de mais nada, entendei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. A própria Bíblia nega as teses de Lutero. É bom compreendermos que as Sagradas Escrituras, a doutrina de Cristo, são realmente importantes para a salvação da nossa alma, porém, nessa mesma Bíblia que os protestantes dizem que é suficiente para salvar as almas deles, também está escrito: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom. A própria Bíblia nos ensina com grande clareza que nós não devemos desprezar as profecias feitas pelos verdadeiros profetas. Deus enviou os profetas desde a época do Antigo Testamento, começando por Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros. A partir do Novo Testamento, também existiram profetas: João Batista, Simeão e vários outros. Portanto, nós devemos sim seguir as Sagradas Escrituras, mas também aos verdadeiros profetas enviados por Deus. Não desprezeis as profecias. A própria Bíblia nos ensina sobre a sua utilidade. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para argumentar, para corrigir, para instruir em justiça. Essa mesma Bíblia que os protestantes dizem que conhecem muito bem, ela também nos ensina que Jesus falou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Portanto, o próprio Jesus declarou que ainda tinha muito mais para nos dizer. Deixou bem claro que nem tudo o que nós precisamos saber está escrito na Bíblia. É por isso que Jesus deixou sua igreja bem estruturada, com as Sagradas Escrituras, e também os seus discípulos, aos quais falou: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ainda hoje, os verdadeiros sucessores dos discípulos de Cristo continuam fazendo esse trabalho de evangelização. É bom lembrar que, naquela época, que Jesus mandou seus discípulos para pregar o Evangelho a toda a criatura, a Bíblia, como a conhecemos hoje, ainda não havia sido escrita. Só existiam pergaminhos com escritos que fizeram parte dos livros do Antigo Testamento. A Bíblia começou a ser escrita 20 anos depois de Cristo, e demorou mais de 100 anos para serem escolhidos os livros que fariam parte dela. A Bíblia, com todos os livros como a conhecemos hoje, começou em 1455, e demorou 5 anos para ser escrita. E mesmo depois da invenção da imprensa, quando a Bíblia começou a ser escrita, poucas pessoas tinham acesso a ela. Portanto, as gerações de pessoas que viviam naquela época, e, mesmo depois da vinda de Cristo, precisavam da ajuda dos profetas, para serem instruídas sobre as leis de Deus. O povo não podia depender única e exclusivamente da Bíblia. Da mesma forma,
Ainda hoje, nós precisamos da ajuda dos verdadeiros profetas, do verdadeiro magistério da Igreja Católica, para sabermos como vencer as tentações do demônio, e fazer tudo o que é preciso, para que as nossas almas possam ir ao encontro do nosso Criador, no paraíso. Se os protestantes pensam que a Bíblia é a única leitura que eles precisam conhecer para serem salvos, revisem os seus conceitos. Os demônios conhecem infinitamente melhor do que eles a palavra de Deus. Entretanto, todos eles foram parar no inferno, devido a seu orgulho, desobediência, traição e outras antivirtudes. Se as palavras atuais que Deus dispensa ao mundo, através dos verdadeiros profetas, não fossem necessárias para todos os homens, para evitar que eles decaiam, como decaíram os demônios, elas não estariam sendo dadas. Deus não faz nada em vão. Desprezar tão grande graça não seria um pouco de orgulho dos protestantes? O mesmo orgulho que agiu nos anjos decaídos, que se encheram de presunção. O Papa Francisco falou que nós não devemos fazer proselitismo, que nós não devemos convidar ninguém a ser católico. Mas, particularmente sobre esse assunto, eu faço questão de desobedecer ao Papa Francisco e convidar a todos os protestantes, de todas as denominações, que venham fazer parte da única e verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica, Apostólica Romana. A verdadeira, e não a falsa, orquestrada por Francisco. Eu sei que é difícil para vocês que fazem parte de outras religiões e seitas, compreenderem que a Igreja Católica está dividida. É difícil de compreender, até mesmo para muitos que se dizem católicos. Essa é a nossa realidade atual, mas a verdadeira Igreja de Cristo continua viva, e muito viva, em todos aqueles que continuam firmes, seguindo a sagrada tradição e o verdadeiro magistério da sua Igreja. Jesus não deixará a sua Igreja sem bons sacerdotes, mesmo que eles sejam poucos. Os protestantes dizem que não acreditam em homens, mas acreditam em Lutero e nos seus pastores, que são homens. E preferem não acreditar na mãe de Jesus, que, segundo a ignorância deles, está morta e enterrada no cemitério. Essa mesma pessoa, que vocês dizem que está morta, e aguardando o julgamento no cemitério, faz um apelo a vocês protestantes, e um alerta para os católicos. Disse a mãe de Jesus: Não vos afasteis da única Igreja do meu Jesus. O demônio causará confusão e divisão na casa de Deus, mas vós podeis vencê-lo, sendo fiéis ao verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. As seitas existem para confundir, e muitos serão contaminados pelo lamaçal das falsas doutrinas. A verdade do meu Jesus é mantida íntegra, apenas na Igreja Católica, a qual meu Jesus jamais abandonará. Sede fiéis. Não permitais que o inimigo de Deus vos afaste do caminho da verdade. Dobrai vossos joelhos em oração, e não vos esqueçais das grandes lições do passado. Quem permanecer fiel até o fim, será salvo. Queridos filhos, muitas pessoas vão à igreja protestante, pensando ser de Deus. Estão enganadas. As pessoas que fazem parte da mesma, têm de certeza, caminham para a perdição. Queridos filhos, a religião fundada por meu filho, e que é de viva fé, é a católica. Em quem vocês protestantes preferem acreditar? Na mãe de Jesus, que, humildemente vem do céu para ajudar a toda a humanidade, inclusive aos ingratos, ou, em Lutero, um heresiarca que, através das suas 95 teses, foi o causador da maior divisão da Igreja Católica? Se os protestantes realmente acreditam na Bíblia, acreditem então nessa frase: não extingais o espírito.
Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom,